Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gil Durazo, este é mais um vídeo do meu canal. Eu tô um tempo sem aparecer, né? E esse vídeo, na verdade, é mais para esclarecer dúvidas e o pessoal vem me perguntando, né? Pelo título do vídeo, você já deve saber qual é o tema. E vai ser um vídeo mais informal, provavelmente eu não vou fazer edição nenhuma e é mais explicativo e contar um pouco do que aconteceu comigo até aqui. E hoje também é um dia especial. Eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado no YouTube, porém hoje é dia 16 de abril e exatamente há um mês atrás eu fiz a operação, a retirada do tumor cerebral. Então, para mim, em especial, foi uma data muito importante, dia 16 de março, né? Eu já considero como um segundo aniversário e por isso mesmo também, além disso, eu escolhi a data de hoje por ter essa simbologia para mim, de um mês atrás eu ter feito essa cirurgia e para mim é muito importante. Então hoje é uma data, há um mês atrás foi uma data especial e hoje está sendo uma data especial também porque eu estou comemorando a minha vida há um mês. Não liguem em relação ao vídeo ser mais informal, né? Eu acabei fazendo até um resumo aqui do que eu quero falar e conversar com vocês. Algumas pessoas me perguntam na internet, seja por WhatsApp, Facebook, Instagram, como é que eu tô, né? E aí eu acabei decidindo fazer esse vídeo, até para, como o canal tá meio parado, já tem uns bons meses que eu não publico nada, então é uma forma de divulgar também o meu canal já e também de esclarecer algumas dúvidas do que foi feito, né? Desde a cirurgia até esse momento e qual o processo que eu tô, quais são, o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque foi há um mês e ainda o processo está rolando, né? De o que vai ser feito mais para frente, enfim. Eu espero tirar várias dúvidas de vocês e as dúvidas que vocês tiverem também, por favor, escrevam nos comentários, podem me perguntar à vontade. Esse não vai ser um vídeo único, provavelmente eu devo fazer mais algum outro vídeo ou um terceiro também, depende como correr o tratamento. E não liguem de novo, né? Questão de edição e de questão desse resumo que eu fiz para tentar explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Então vamos lá, eu vou tentar resumir. Como eu já falei, né? A cirurgia do meu tumor cerebral foi exatamente há um mês, dia 16 de março. Porém, a minha história começa dia 17 de janeiro, que por sinal é o meu aniversário, e foi quando eu tive o primeiro espasmo. E foi o primeiro sinal de que algo não estava bem. Eu estava no Brasil, né? Agora deixa eu explicar também. Eu moro na Itália e estou na Itália nesse momento. A operação foi na Itália, em Modena, no hospital de Modena, Bagiovara de Modena. Porém, eu estava no Brasil de férias, eu estava em Jericoacoara. E no dia do meu aniversário, tinha acabado de almoçar, estava numa rede, bem tranquilo, e acabei tendo os primeiros espasmos no braço esquerdo. E na hora eu fiquei um pouco. Os espasmos duraram em torno de 2 minutos e foram muito fortes. Foi a primeira vez que eu tive espasmo desse tipo e eu fiquei nervoso. E eu falei, achei muito estranho, porque eu estava tranquilo, né? Estava na Lagoa do Paraíso, lá em Jericoacoara, e comemorando o meu aniversário, por sinal. E aí eu tive esses espasmos, fui pesquisar depois na internet o que era o espasmo, quais os motivos poderia ter. E no momento eu achei que não tinha nada a ver com câncer, né? Passou pela minha cabeça assim, mas eu fiquei um pouco preocupado em relação ao coração, né? E o ano passado eu fiz um check-up geral de tudo, né? E não tinha acontecido assim, tava tudo certo, os exames estavam tudo ok. Então eu tava achando muito estranho. Enfim, pesquisei no Google e tinha alguns pontos lá, na verdade, que assim, eu falei, eu posso tentar, vou tentar tirar por alguns dias e ver o resultado disso. Que foi o caso de bebida alcoólica, eu acabei aumentando também o consumo de potássio, ferro,
Eu estava de férias, estava bem tranquilo, sem estresse, já estava viajando há um tempo pelo Nordeste do Brasil, mas eu acabei reduzindo eu reduzindo em relação à bebida alcoólica e outras coisas que estavam dizendo que poderia causar espasmos, né? E acabei reduzindo. Passaram-se alguns dias, não tive mais espasmos. E aí eu estava continuando viagem. Eu ia voltar para São Paulo depois de 3 semanas. E eu estava em Canoa Quebrada e eu tive o segundo espasmo, do mesmo nível. E achei estranho e continuei a minha dieta, né? Tentei reduzir o álcool e continuei com uma dieta um pouco mais rica em potássio. Então, no café da manhã eu comia banana, granola, aveia, tentava colocar na minha dieta o mais rico possível, além de multivitamínico, enfim. E seguindo aquela coisa que eu pesquisei na internet. Quando chegou, eu estava isso ainda no Ceará, ainda estava num nível ok. Quando chegou de lá, eu fui para o Pará, fui para Belém do Pará. Em Belém do Pará, eu começou a aumentar a quantidade de espasmos. Nesse momento, quando eu estava no Ceará, nessas 2 primeiras semanas, eu tinha por volta de 2 a 3 espasmos por semana. Quando chegou em Belém do Pará, eu acabei tendo praticamente todos os dias espasmos. E aí eu comecei a achar estranho. Foi quando aí eu dei a primeira notícia para o meu pai. Meu pai estava na Itália e vindo para o Brasil. E eu estava, nessa época eu tava há 10 dias para voltar para São Paulo. E eu avisei ele, falei, pai, está acontecendo isso, está muito estranho, eu já mudei algumas coisas. E ao invés de melhorar, está aumentando. Os espasmos, na verdade, até a quantidade aumentou praticamente diariamente, porém a intensidade estava sendo menor. Enfim, continuei viagem e de Belém do Pará eu fui para Brasília, que era a última parada antes de São Paulo. E em Brasília eu tive uma primeira grande crise epilética. Eu estava num restaurante, até com um amigo meu, e começou a ter essa crise. Eu fui para o banheiro e eu tive uma crise epilética muito forte. Eu senti toda a parte esquerda do meu corpo, não só balançar, mas a boca, e eu senti os braços, os dedos, e eu tive quase um apagão. Eu fiquei consciente, mas foi muito, muito forte, muito forte. E aí lá eu me assustei e acabei ficando os dois últimos dias dentro do quarto do hotel que eu estava hospedado, descansando e tomando relaxante muscular, etc., porque realmente me travou. E aí eu avisei meu pai, e meu pai já estava em São Paulo, e me acabou me pegando no aeroporto, lá de Congonhas, e de lá nós fomos direto para o hospital fazer ressonância e exames. Eu não tinha ideia, assim, eu vou ser muito sincero, eu achava que poderia ter algo sim, mas assim, eu achava que tinha a ver em relação, sei lá, alguma hérnia, alguma coisa desse tipo. Eu nunca imaginei, nunca, não vou dizer nunca, mas assim, não passava pela minha cabeça que eu poderia ter um câncer, um tumor. Porque eu tinha feito os exames, antes de ter os espasmos. Às vezes a minha vista doía um pouco, eu não uso óculos, então às vezes eu achava que. Às vezes minha vista doía um pouco, mas eu achava por a quantidade de ficar no celular, né? De ter esse hábito, então assim, às vezes ficava um pouco cansado, então assim, não me passava pela cabeça. Eu sempre tive hábitos muito saudáveis, né? Então fiz os exames também ano passado, então para mim tava tudo ok. Então eu falei, de repente eu fiz alguma coisa errada, sei lá, alguma coisa tá na minha coluna vertebral, enfim. E acabei indo direto para o hospital e a gente acabou se consultando, até por indicação de um amigo do meu pai, consultando com um neuro. E aí ele pediu uns exames, né? Pediu exame tanto uma ressonância do crânio, como uma ressonância também da coluna vertebral. E além disso, também uns exames, né? De sangue e urina. E aí foram chegando os exames, né? O primeiro que chegou foi de sangue e urina. Tava tudo ok, só tinha uma alteração pouca numa parte lá, mas assim, tava tudo normal, dentro do normal. E aí no dia seguinte chegou
da, da coluna, da coluna, e apareceu que eu estava com uma hérnia na C6. E aí eu falei, pode ter sido isso. Só que também o próprio neuro desse dia, ele falou assim, algo, você deve ter alguma coisa, ele mesmo achava que eu tinha, sim, uma hérnia, mas ele falou, eu acredito que tem algo a mais aí, não tá normal, Giovanni. E aí depois, no dia seguinte, chegou o resultado da ressonância e apontou realmente que eu tinha um tumor cerebral do lado direito e já estava bem inchado, então assim, explicava muito bem a questão dos espasmos, porque ele estava crescendo e começou a dar os sinais. Isso foi um choque para mim no dia, né? Eu lembro que eu estava com meu pai e acabei chorando muito, porque a gente nunca espera isso, né? É uma surpresa. E acabei me consultando isso também, depois desse resultado, eu acabei me consultando com outros 2 neuros, do próprio hospital que eu fiz exames em 2 hospitais, e também, além disso, eu acabei comunicando um outro amigo meu pessoal, meu pai, na verdade, falou com ele, que não é neuro, mas é de confiança nosso, e acabou comentando, ele sugeriu também os outros exames, e que a gente acabou fazendo para tirar dúvida, nesse meio tempo. E meu pai também, por sorte, ele tem uma amizade muito grande com 2 doutoras aqui na Itália, que trabalham no Hospital de Modena, que eu fui operado, por sinal. É a doutora Pentori Roberta e a doutora Lidianini Letícia. E meu pai acabou comunicando, uma delas por sinal, é neuróloga, neurologista, e ela já começou, nesse meio tempo, ela já começou a correr atrás de eu fazer a cirurgia aqui na Itália, no hospital que ela trabalha. E acabou conversando com o primário, né, com o Dr. Pavese. Primário no sentido é a pessoa mais responsável, assim, é o chefe do setor, ele é o neurologião responsável pelo hospital de Badiovara, em Modena, e explicou meu caso. Meu pai mandou as prévias, né, das ressonâncias, e ele acabou aceitando o meu caso. Eu não moro nessa região da Emília-Romana, eu moro no sul, né? Eu moro na região da Campânia. Então, tudo foi muito rápido, assim, desde a minha chegada em São Paulo até descobrir isso, foi tudo em uma semana. Então, foi tudo muito rápido. Meu pai foi muito rápido também em ir atrás das informações e resolver isso. Então, assim, em uma semana a gente conseguiu descobrir o que era e já meio que pré-agendar a cirurgia aqui na Itália. Eu acabei modificando minha passagem aérea também. Eu ia no final agora em abril eu ia voltar e acabei antecipando a minha passagem para o mesmo voo do meu pai e, e também por sorte tinha um valor, são coisas, né? Acho que nada é por acaso. Nessa mudança de voo ia ser um valor muito alto e eu acabei modificando minha passagem, foi até eu consegui de graça. Expliquei minha situação e, no caso, a pessoa da Lufthansa que fez a modificação entendeu meu caso e solicitou a passagem de graça. Então, isso, acho que nada é por acaso. Foram várias coisas que aconteceram nesse intervalo de tempo que eu acredito que não foi por acaso. Definido isso, eu vou até ler meu resumo aqui, peço desculpas. Fiz as ressonâncias, fiz também uma PET geral e foi constatado que eu não tinha mais nenhum ponto de câncer, né? Era de câncer pelo corpo. Então, era só realmente aquele tumor de em torno de... Estava muito inchado, né? Eu acabei iniciando um dos neurologistas, eu acabei tô começando a tomar a cortisona, né? E ele me preparou cortisona em 15 dias, o tempo que eu ia ficar no Brasil, e terminar no dia que eu ia fazer o voo.
Então foram 5 dias de doses a cada 8 horas, depois a cada 12 e depois um a cada 24 horas, justamente para desmamar, né? Então foram dias assim, os primeiros dias foram muito bons porque cortou meus espasmos. Eu fiquei de 5 a 7 dias sem nenhum espasmo. Foi muito bom e foi cortando aos poucos, como diz, né, desmamar, que ele tem que fazer isso. Então, eu tinha efeitos colaterais, tipo, me deu uma inchada, mas foi muito bom em relação ao tumor porque ele desinchou, né? Ele estava bem inchado, o tumor tinha por volta de 2,5 cm e depois eu acabei lá na Itália descobrindo não, né? Foi falado que o tumor tinha em mais ou menos por volta de 2 anos. Então, por 2 anos ele foi crescendo e o interessante foi que eu não tive nesse período eu não tive nenhum sinal que eu tinha um tumor. Então, quando começou os espasmos é porque realmente chegou no limite. Uma outra questão também dos espasmos, eu não tenho como comprovar, eu até anotei aqui, porque eu não tenho como comprovar, não foi o que gerou, né? Porque eu já tinha 2 anos. Mas o que pode ter causado também o início dos espasmos, né? De mostrar ao meu corpo que tinha alguma coisa errada, foi que na semana do Réveillon, eu viajei com os amigos também, eu estava em viagem, como eu disse, pelo Nordeste, e eu estava em Pipa com um grupo de amigos. Como eu disse, eu não posso comprovar isso, mas eu acredito que foi isso, sim, também, uma das coisas. Uma parte dos meus amigos, quando voltou a São Paulo, fizeram o teste e foi confirmado que eles estavam com Covid. E eu não tive, eu estava durante essa viagem, eu tive contato com essas pessoas. Eu acabei não fazendo o teste, não por opção, eu queria fazer o teste, só que por conta de não tinha mais disponível. E aí, quando eu fui fazer o teste dias depois, no aeroporto de Fortaleza, estava já negativo. Eu não sei se eu tive ou não tive. Eu acredito que eu tive, sim, mas eu sou assintomático. Porque é que tá, eu estava convivendo com muita gente ao meu redor que teve. Só que, assim, eu acredito que eu tive, sim, só que eu estava assintomático, eu não tive nada, reação nenhuma. E isso foi no período entre o Réveillon e a primeira semana de janeiro. E eu comecei a ter a crise que eu falei, foi 17 de janeiro. Então, um dos neurologistas aqui em São Paulo falou também para mim, falou, Giovanni, não pode ser comprovado isso, mas provavelmente o Covid também te ajudou, não é que ajudou, ele mostrou que tinha algo no seu sistema diferente. Então, pode ter sido essa alteração do meu sistema, do organismo, pode ter auxiliado a mostrar o meu corpo e dar esses sinais dos espasmos. Como eu disse, eu não posso comprovar isso, mas pode ter sido sim, porque eu sou um cara saudável, quem me conhece pessoalmente sabe como eu sou, eu gosto de beber, de sair para beber socialmente, mas eu sou um cara que me alimento muito bem, sou esportista, então pode ter sido isso, né? Assim, além de ter chegado num tamanho volumoso, mas pode ter sido criou-se um sinal com a forma dos espasmos de ter feito essa questão. Então, assim, eu acho que pode ter sido não é que me salvou, mas mostrou para o meu corpo que algo estava estranho dentro do meu sistema, dentro de mim. Então, eu acredito nisso e, né, a gente fala muito mal disso, mas para mim pode ter me ajudado, né, ao invés de ter atrapalhado. E como eu disse também, eu sou assintomático e caso se eu tive realmente, que eu acredito que eu tive. E eu não tenho como provar isso, mas eu acredito nisso, nessa teoria também. Uma das questões que foi considerada, agora voltando um pouco, antes de falar disso, foi programada a minha volta para a Itália, eu acabei voltando, só para resumir. No dia do voo, foi o primeiro dia que eu parei de tomar o cortisona. O voo não foi direto, né? Eu fiz São Paulo, Frankfurt, Nápoles. O voo de São Paulo para Frankfurt foi o pior voo da minha vida. Nas primeiras 6, 7 horas, o voo durou 11.
foi terrível em relação à pressão da minha cabeça e eu não podia tomar remédio. Então, assim, foi um voo que eu fui no banheiro no mínimo umas 30 vezes. É, nós fomos de classe econômica, mas nós pegamos aquelas poltronas com mais espaço, justamente para eu poder ter espaço de relaxar. E o médico me disse para eu me alimentar bem, comer o máximo possível também, para ajudar, né? E eu fiz isso. Só que, para ser sincero, se eu dormir 15 minutos durante o voo inteiro foi muito. Eu não conseguia nem ver a tela de entretenimento, para mim estava meio embaçado. E por um momento também eu até cheguei a pensar em pedir ajuda por algum crew lá do voo e pedir um médico, mas eu acabei me controlando. Meu pai estava junto comigo do meu lado e assim foi um voo muito difícil para mim, porque a minha cabeça doía muito, era ficava aquela pressão no cérebro, então foi um voo difícil, mas tive várias crises de espasmos durante o voo, mas eu ia no banheiro, passava uma água, tudo, dava uma relaxada, e foi um voo assim, então foi um voo terrível. Esse dia foi dia 4, 4 de, 4 de março, e a minha consulta estava marcada para dia 7 de março lá em Modena. Só para vocês entenderem, eu moro no sul, e em Castellabate, e de carro de Castellabate até Modena são por volta de 8 horas. Então eu cheguei dia 4 de março aqui na Itália, e que foi uma quinta-feira, e minha consulta com o Dr. Pavese, a pessoa que acabou me operando, o neurocirurgião, foi dia 7. Então teve tempo de eu conseguir dar uma descansada. Nós voltamos nesse dia, depois do voo, eu acabei voltando, tomei um relaxante muscular e acabei dormindo bem por 2 dias. Eu tive umas crises, sim, pequenas durante esses dias, só que acabei descansando bem também e foi ótimo. No dia quando eu fui para Modena de carro, foi um dia também muito difícil. Eu estava com muita dor de cabeça, uma viagem difícil, mas foi indo. Quando eu cheguei no hospital, a gente saiu bem cedo aqui de Castellabate. Quando chegamos em Modena, umas duas horas antes do, do encontro com o médico marcado, eu junto com a Meire, né, que é a pessoa que que está junto com a gente também, né, que é a mulher do meu pai, ela estava comigo, me auxiliando na frente do pronto-socorro, enquanto meu pai estava estacionando o carro, e eu tive a pior crise epilética nesse período inteiro. Foi muito, muito forte. Ela me ajudou bastante e chamou por ajuda. E chegou um momento que eu não perdi a consciência, mas eu caí no chão. E foi terrível, assim, foi terrível. E aí de lá, por sorte também, uma das doutoras já foram chamadas, e ela também estava perto lá e também auxiliou. E eu comecei a ser tratado. E aí na hora da reunião, a gente se reuniu com o Dr. Pavese. A gente não estava preparado para ficar assim, nós levamos roupas para uma semana, porque a gente achou que não ia dar, sei lá, a gente achou que iam marcar mais para frente, não tanto tempo, mas assim, que a gente ia voltar para Castellabate, marcar uma data para voltar para o hospital, ter um planejamento, né, até por conta deles, né. E aí que acabou que o Dr. Pavese chegou, viu, e falou: não, 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 você não vai voltar, você vai ficar já internado aqui. Isso foi dia 7 de março. E aí na programação dele ele falou: já vou avisar minha equipe, tudo, e durante esses dias a gente vai programar, mas assim, vamos voltar com a sua medicação, e só que para cirurgia você para cirurgia vai ter que chegar a data do dia e você tem que estar com os espasmos zero. Então, vamos forçar na medicação forte, você vai ficar já internado aqui no hospital, e foi o que aconteceu. A cirurgia foi, depois de alguns dias, foi marcada para o dia 16,
e até 24 horas antes eu tinha que ter praticamente estar zerado com as crises. E foi o que aconteceu. Dia 15 foi confirmada minha cirurgia para o dia 16, e então eu fiquei do dia 7 ao dia 16, foram 9 dias. Fiquei internado no hospital, tive uma vida quase normal, porque fiquei no quarto lá da neurologia, eu só tinha, minha vida estava normal, né? Tinha a visita na hora do almoço, do jantar, mas assim, tinha as minhas crises, mas foi ao longo dos dias diminuindo por conta da medicação, até eu ficar zero de crises para a cirurgia que foi feita dia 16. Meu caso foi considerado raro, porque foram, foram várias perguntas e respostas que até hoje eles não têm em relação a... Foi muito estranho, porque eu vou dar um exemplo aqui. Porque foi considerado raro pela equipe de médicos de Modena. O câncer foi considerado como melanoma, né? Que é o de pele. Porém, a minha pele, né? Minhas pintas que eu tenho aqui foram analisadas por uma dermatologista, e a única pinta, no caso, que poderia causar alguma coisa, tipo, poderia ser uma dúvida, todas foram analisadas e assim, 100% não foram pintas, né? Não foram as pintas que eu tô aqui comigo não foram pintas, só tem uma que pode ser removida, que é mais questão estética, a dermatologista me explicou. Então, pode ter sido algo que apareceu no meu corpo, uma pinta, e desapareceu. É uma das teorias, mas isso também não pode ser comprovado. E basicamente é isso, assim. Eles tiveram um encontro depois da minha cirurgia para tentar entender o meu caso, só que ficaram perguntas e respostas em aberto. Então, tem coisas que eu não consigo explicar, porque da onde surgiu o meu tumor, entendeu? Eu não sei. Eles não sabem também. É considerado melanoma, mas, como eu expliquei, assim, pode ter sido algo que apareceu e sumiu ao longo do tempo, então é muito estranho. Feita a cirurgia, né? A cirurgia foi marcada para o dia 16. Eu só não quero perder a cronologia, né, do vídeo. E foi feito dia 16 a cirurgia, há um mês atrás. Como eu disse, eu não sei quando vai ser postado esse vídeo no YouTube, mas hoje é dia 16 de abril e a cirurgia foi feita dia 16, exatamente há um mês. E foi um sucesso a cirurgia, foi muito bem feita, né? Eu não lembro como é que foi, eu apaguei. Eu só lembro da hora na sala de cirurgia que a pessoa foi conversando comigo e explicou o meu caso e foi conversando, e a 2 minutos de eu apagar ela explicou que eu ia sentir um quente pelo meu corpo e enfim, apaguei. Eu era para ter acordado no meio da madrugada, a cirurgia terminou, a cirurgia com o cirurgião, com ele participando, no caso, durou 5 horas e meia, mas o total da cirurgia foi por volta de 7, 8 horas. Não me recordo bem o total, desde a minha chegada à minha saída. E a programação era que eu acordasse pela manhã da anestesia geral que eu tive, e eu acabei acordando meia-noite. A cirurgia terminou 8h30 da noite e eu acabei acordando meia-noite. E era para ter acordado, tipo, entre 4 e 6 da manhã, era a programação. Então, e saí do quarto também para o outro quarto às 9 da manhã. Então, eu acordei meia-noite, né, bem, muito estranho. E eu fiquei nesse quarto separado pós-cirurgia. E foi muito estranho também, porque eu tava com essa sensação pós-anestesia, né, com o lado esquerdo tudo parado. E foi muito estranho. O tempo para mim a questão de tempo foi muito engraçado, porque a cada meia hora entrava uma pessoa para verificar, né, como eu estava. E para mim essa meia hora é como se fosse 2 horas. Então nas primeiras 2 vezes que a pessoa entrou, eu perguntava que horas são, que horas são. Para mim era como se tivesse passado 2 horas e era sempre meia hora, 40 minutos. Então depois ela me explicou, ela falou, ó, a cada mais ou menos meia hora eu tô vindo aqui para verificar você, então saiba mais ou menos o horário. Então assim, foi longuíssimo para mim essa noite.
E eu também estava 24 horas sem comer, né? Porque eu tive que fazer o jejum para a cirurgia. Então eu tinha que esperar até as 9 da manhã para poder comer algo, né? E não podia comer muito. Eles me trouxeram um chá com umas bolachas tudo moída. E eu só podia comer depois, na hora do almoço, quando eu fui pro quarto. Então, assim, eu tava com muita fome, o tempo para mim tava muito relativo. Então, assim, eu fiquei 8, 9 horas acordado. Para mim, como se fosse. Eu fiquei o dia inteiro, 24 horas acordado. Não tinha acesso a celular, a nada, né? Então foi muito estranho, assim, essa relação do tempo nessa hora. E também com a parte esquerda eu não sentia nada, né? E foi isso, eu acabei indo pro quarto, e aí foi um período difícil, porque eu fiquei 8 dias com a parte esquerda do meu corpo toda parada mesmo, eu não sentia nada. Foram 8 dias assim. Foi um período, acho que mais difícil que eu tive, porque eu estava totalmente parado, assim, e a questão também da questão dos novos horários, novas regras do hospital, é, eu só tinha contato com o meu pai na hora do almoço e do jantar, que tinha um horário permitido lá para ficar 1 hora e meia em cada período. Então foi um momento difícil. E aqui os hospitais, só para vocês entenderem, eu fui atendido por um hospital público, né? E excelente de Modena, é considerado assim, uma referência aqui na Itália em neurocirurgia. Porém, os quartos aqui, você divide o quarto com outro paciente. Então, foi um período difícil no sentido assim, que o outro paciente também, ele tinha os horários dele, de medicação, etc. Então, nesse período que eu fiquei 1 mês hospitalizado, em Modena, eu troquei de quarto umas 6 vezes, por conta que tinha troca de pacientes também, em relação também a paciente que estava suspeito, que estava com positivo em relação ao Covid, então tinha que fazer essas trocas. Assim, foi um momento complicado. Todo mês foram dias difíceis, assim, né? Mas esse período que eu fiquei 8 dias paralisado, com o meu corpo paralisado, sem sentir nada, foram os mais difíceis. Porém, eu tive a grande sorte de dividir o quarto com um rapaz mais ou menos da minha idade, e ele tinha feito uma cirurgia, ia passar por uma outra cirurgia, porém ele caminhava, e ele tinha uma vida assim, ele tinha que operar, mas assim, ele conseguia se locomover e tal. Então, assim, ele me ajudou muito em relação a pegar coisas para mim, por mais que os enfermeiros pudessem fazer isso, não é a mesma coisa quando você tem alguém aí do lado e, né, uma pessoa que você pode conversar, principalmente à noite. Obviamente que tiveram noites que eu não conseguia dormir direito, eu conversava um pouco com ele e me questionava sobre a vida. Foi um momento muito difícil assim para mim. E ele me ajudou muito assim. Então por isso que eu acho que nada é por acaso. Ele foi a pessoa certa no momento certo que eu dividi quarto. Então foi muito bom ter dividido o quarto com ele nesse período. Ele me entendia também um pouco por ser um esportista, ser uma pessoa jovem, né? E no caso dele não era tumor, era outra coisa, mas foi muito bom assim. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte em muitos momentos, né? E depois eu entendi isso, mas assim, foram os dias mais difíceis para mim. Foram dias que eu questionei Deus, me questionei, e porque é horrível assim você imaginar de um dia para o outro. E outra coisa, foram aparecendo sintomas que eu não estava programado. Por exemplo, em relação à mão e o braço esquerdo, já estava meio programado que eu ia perder um pouco do movimento, ia ter que fazer fisioterapia, etc. Mas em relação à perna, não estava programado isso, de ficar 100% paralisado. Porque a perna, por exemplo, eu estava 90%, vamos dizer, bom antes da cirurgia, e não foi algo que o médico me chamou a atenção. Ele falou, não, provavelmente você vai perder um pouco do movimento sim, mas o pior vai ser o braço e a mão. E, por sinal, foi ao contrário. E também eu tive o azar de ter uma trombose nesse período. Eu tinha um equipamento comigo nas pernas e eu tive trombose, tive esse azar, que me prejudicou mais ainda. Então, foram dias muito difíceis, para ser sincero,
mas aí acabou com essa pessoa tudo, eu acabei nesse período virando a chave, né? E falei, não, eu vou encarar isso, eu vou ganhar, eu já me curei e vou entrar de cabeça. Então, eu tive dias difíceis, mas eu falei, depende de mim para poder melhorar, só depende de mim, né? E foi isso que eu fiz, eu virei a chavinha e falei, não, vou melhorar. Foi quando eu voltei aos pouquinhos ter o retorno dos movimentos, e nesse período também eu acabei iniciando a fisioterapia, que para mim, disparado, foi a melhor coisa que aconteceu lá no hospital, porque eu acabei criando uma meta, né? Um plano de querer melhorar e eu vi uma solução lá, né? No sentido de, pô, vou conseguir melhorar, etc. A fisioterapia em si, eu criei esse vínculo e foi bom porque eu tinha objetivos, né? Então no início foi bem complicado, foi bem dolorido. Eu fiz uma avaliação com elas e assim, eu tinha, vamos dizer assim, numa lista lá com vários pontos, eu estava 10% daquilo que eu tinha de movimento. E saí, há uma semana atrás eu saí do hospital, né? Há uma semana que eu estou aqui em casa. E nessa uma semana, óbvio, eu tive uma evolução muito grande nessa parte. Mas há uma semana atrás, quando eu fiz a mesma avaliação, um dia antes de de ser liberado no hospital, eu estava com 60% dessa lista, que na verdade deveria ser, o que eles esperavam era de 30% a 40% do, dos movimentos, né, que iam sido trabalhados. Então, foi uma evolução extra e que elas até, as fisioterapeutas me falaram que eu tinha muitos méritos, porque eu fui uma pessoa esforçada. Então, só para você entender, a cada 2 dias de fisioterapia para uma pessoa normal, eu estava, para mim, equivalia a 3, né, nesse sentido de evolução. Então, eu falava para elas, eu quero me esforçar, pode forçar ao máximo, eu me alimentava bem. Um ponto de questão de alimentação. Eu perdi 7 quilos no início, né, por conta da cirurgia e dos problemas de alimentação. E eu recuperei nesse tempo de fisioterapia, dos 7 eu recuperei 4. Então, foi muito em relação à alimentação. Além da alimentação do hospital, eu tentava me alimentar por fora, né, no sentido comidas boas, mais calóricas, né? E tentei introduzir isso. Às vezes eu não estava com fome, mas eu começava a comer por conta do que eu queria ter energia, né? Eu estava muito focado em melhorar, né? Aliás, eu estou focado. E também em relação à questão né, de ver um futuro para frente, as fisioterapeutas falando, Giovanni, tem que ter paciência, porque vai ser um período difícil para você, mas você vai conseguir voltar 100% a ter os movimentos, e isso já me aliviou muito, entendeu? Porque meu medo era ficar paralisado e não conseguir ter os movimentos. Só que a partir do momento que eu sei que eu vou conseguir ter os movimentos de volta, já é um alívio. E aí a relação é ter força, fé e vontade de querer melhorar e de trabalhar em cima. Foi o que eu fiz e que estou fazendo, né? Eu não estou mais no hospital, mas eu estou muito focado na fisioterapia. E a partir daí eu vejo a evolução que eu tenho, né? Então é muito assim gratificante ver a evolução diária que eu estou tendo. E isso não tem preço, assim, isso me dá mais força, mais energia e vontade de querer melhorar. Eu sei que tem que ter paciência, eu estou tomando um coquetel de remédios, injeção, isso também altera muito o meu humor, né? Praticamente eu choro praticamente quase todos os dias, hoje na maioria das vezes de felicidade, por causa da minha evolução, e às vezes meu humor também varia muito, né? Tem horas que eu tô com o humor muito, assim, fico um pouco grosso, etc, né? Discuto, e tem momentos também que eu tenho uns picos de felicidade, né? Então a medicação está me alterando muito, né? Meu humor, e enfim, e a fisioterapia também é bom porque me cansa, né? No sentido assim, eu estou recuperando, mas assim, movimentos são bobos, para mim é muito difícil. Então assim, a minha cabeça pensa tá 100%, só que eu estou reaprendendo tudo, né? Então então eu virei tipo uma criança para algumas coisas. Só que aos poucos, né? Piano piano, como se diz aqui na Itália, eu estou recuperando minha capacidade, né? Então
tem movimentos que eu não conseguia fazer, agora eu estou introduzindo, principalmente a minha mão e meu braço, em coisas que eu não conseguia fazer, tipo colocar um tênis, estou tentando pegar coisas tipo o próprio celular, na hora do banho também, toalha. Então eu estou fazendo que meu braço, que minha mão participem do dia a dia. E o foco principal, além de ser isso aqui, que vai ser mais demorado para retornar, que eu tenho consciência, né, principalmente os dedos da mão, mas eu estou muito focado em relação à perna, né? Então, ao caminhar, aos pés, então eu tô trabalhando muito na fisioterapia isso, para eu poder ter o mais breve possível, conseguir caminhar de forma tranquila. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um andador, né? Além da cadeira de rodas que eu uso para algumas coisas externas, porque me cansa, né? Ficar só de andador andar. Mas aqui dentro de casa, por exemplo, do quarto que eu tô até o banheiro, eu já consigo fazer uma caminhada sem um andador. Não normal, mas eu consigo, porque eu já sinto segurança, eu tô ganhando força nas pernas. Então isso para mim já é uma vitória, pessoal, né? E aos poucos eu vou criando mais segurança, mais confiança em mim. O importante é eu não me machucar, né? Para eu não perder. E é isso. Nesse aspecto, até aqui é o que está acontecendo, né? E aí vou falar um pouco sobre o que vai acontecer. Que muita gente hoje pergunta isso. Eu fui essa semana, eu fui para Nápoles, que é o Instituto de Tumor Pascali, que também é uma referência aqui na Itália. E é lá eles falaram para mim, né? Eu fui, só licença, beber um pouco de água para. E lá eu tive um encontro com uma oncologista que eu gostei muito também. E também ela achou muito interessante o meu caso. Ela fez várias perguntas também. Também ela não teve resposta para algumas coisas. E ela me disse que me pediu uns novos exames que eu já fiz, e uns outros exames para relação à biópsia, para definir também como que vai ser meu tratamento. Mas assim, tem coisas que ainda não foram definidas, mas tem coisas assim, tem exames que já foram pré-marcados, que vai ser durante esse mês, e eu acredito que eu devo iniciar o meu tratamento em si no final, entre a última semana de abril ou primeira semana de maio, quando eu vou ter já esses exames prontos, aí eu vou poder iniciar o tratamento. O que vai ser o tratamento? O tratamento em si já é confirmado. Uma vez por mês, vou ter que passar um dia lá, amanhã e à tarde, fazendo uma quimioterapia. Isso vai ser por alguns meses. Isso já está definido. Outra coisa que vai ser definido que eu vou precisar fazer é radioterapia. Só que aí vai depender dos resultados que a doutora receber lá. Pode ser 2 semanas, 3, 4, não sei. A questão é que a radioterapia vai ser oral. Eu tenho que chegar lá e tomar oralmente, diariamente. A questão é que Nápoles fica a 2 horas de carro daqui onde eu moro. Então, eu vou ter que definir muito bem com meu pai em relação à programação, se a gente isso vai ser de segunda a sexta. Então, eu vou ter que definir com ele se a gente vai um dia sim, um dia não para lá, porque além de questão de fisioterapia, tem a questão do cansaço. Uma viagem dessas me cansa muito. Tem a questão também do inchaço da minha perna. Então, assim, eu vou ter que me organizar com meu pai em relação a isso. Se vai ter que ser, a gente vai ficar de segunda a sexta direto lá em Nápoles, pegar um lugar perto e também pegar um lugar para fazer fisioterapia, ou fazer dia sim, dia não essa viagem e voltar para cá. Eu não sei como é que vai ser feito isso. A gente vai ter que conversar. Primeiro a gente tem que fazer os exames, que vai ser o primeiro exame que vai ser feito vai ser na próxima terça-feira, agora dia 19, e que está marcado. Então isso vai ser tudo definido a partir dos exames e o que a oncologista passar para nós. Então essas partes eu não sei, provavelmente, ou seja, maio vai ser um mês de radioterapia enfim, vai ser muito tempo de hospital. E basicamente é isso. Nesse tempo eu vou focar muito na questão da fisioterapia, né? Que vai ser a parte principal, né? Para proteger meu corpo e a evolução. Provavelmente também eu vou
vai entrar também aí um pouco de musculação, né? De exercícios físicos extras, porque eu tenho que ganhar massa muscular também tanto da perna quanto do braço esquerdo, que eu já perdi. E é isso. Agora focar na fisioterapia, aguardar os exames, acreditar que eu acredito que já deu tudo certo na minha cura e entrar com a cabeça boa nessa parte dos tratamentos, tanto da rádio como da quimioterapia. E é isso. É agradecer a vocês que me mandaram muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Sou muito grato a todos. E esse vídeo eu só queria explicar mais ou menos isso e conforme for andando os próximos passos, eu vou fazer um outro vídeo e tentar explicar para vocês como é que vai ser feito, tá bom? Um grande abraço para vocês. Quem não conhece meu canal aqui tá no YouTube, tá como Gil Durazo, né? Eu tenho uns outros vídeos de um tempo atrás que eu falei sobre o Caminho de Santiago, sobre aqui na Itália, algumas curiosidades. Eu também convido a vocês a assistirem. E no Instagram eu tô como Gil Durazo. Se você quiser seguir lá também o meu perfil, fica à vontade. E é isso. Muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí que eu vou comentar. Vou fazer um comentário no vídeo. Desculpa se eu não consegui editar agora também. Foi um vídeo mais explicativo, nem foi em questão de... Espero que esteja o vídeo bom, né? Também, que saia legal. E é isso. Muito obrigado a todos. Fiquem muito bem e até o próximo vídeo. Tchau.